Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42 ao versículo 47. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Hoje eu quero pensar com vocês sobre as características de uma igreja que impactou o mundo. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele permaneceu aqui por mais 40 dias ensinando a respeito de coisas do reino dos céus. E antes de subir ao céu, onde está à destra de Deus como nosso sumo sacerdote e advogado, ele determinou aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai. Entretanto, os que estavam reunidos lhe perguntaram qual seria o tempo que ele restauraria o reino de Israel. Jesus respondendo disse que não competia a ele conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas. E aqueles que viram Jesus ascender aos céus voltaram para Jerusalém, subiram ao cenáculo e começaram a orar de maneira unânime. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, em um cumprimento da profecia de Joel, de repente veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, passando cada um a entender em seu próprio idioma. Todos ficaram ali perplexos, perguntando uns aos outros o que seria. Outros zombaram, dizendo que estavam embriagados. Então Pedro se levanta e diz que aqueles homens não estavam embriagados, mas o que estava ocorrendo era o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito Santo veio, foi derramado, e aquele acontecimento marcava uma nova fase na história da redenção. E então Pedro, no poder do Espírito Santo, prega uma mensagem cristocêntrica, falando da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. E diz a Bíblia que o apelo parte do povo, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos o que eles deveriam fazer. E Pedro responde: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa mensagem não foi apenas para eles, mas para os filhos deles e para todos aqueles que ainda estavam longe e quantos o nosso Senhor chamaria. E diz a Bíblia que naquele dia cerca de 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo e foram batizadas. E o texto que nós lemos, ele narra a história de como viviam ali os primeiros cristãos. E nós vamos falar hoje sobre as características dessa igreja. A primeira característica, como você leu aí no verso 42, dessa igreja que impactou o mundo, é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Os 3.000 que se converteram à fé em Cristo foram batizados, no versículo 41, como eu falei.
mostraram ali a sua autenticidade da sua fé, continuando firmes, e isso era um sinal da verdadeira salvação, da salvação genuína. Jesus disse lá em João 8,31, se vós permaneceres em mim, e na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos. Era uma igreja que perseverava, que estava firme. Essa igreja, ela conhecia a palavra de Deus, perseverava no ensino dos apóstolos. Os apóstolos, eles não foram chamados somente para testemunhar ao mundo, mas também para ensinar a família cristã. E nesse estágio, o ensino deles era uma reiteração dos acontecimentos do ministério de Jesus, da morte e da ressurreição de Cristo, considerando à luz a profecia do Antigo Testamento. E essa tradição oral, no sentido geral, no real sentido, faria surgir depois o material que conhecemos, que são os evangelhos, e depois também abriu caminhos para as revelações das cartas. E o que nós temos encontrado hoje, no modo geral? Pessoas que procuram em diversos lugares pela verdade, procuram em diversos lugares, em diversas religiões, para um sentido para a sua vida. Pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina. A situação do mundo é difícil. O mundo fala por aí que não existe a verdade. Tudo é relativo para o mundo. Você tem a sua verdade e você determina o que é verdade. E isso é uma grande falácia, isso é uma mentira. Porque Jesus Cristo é a única verdade, é o único caminho e somente Ele tem palavras de vida eterna. Então existe somente uma única verdade e essa verdade é Jesus Cristo. O profeta Oséias, ele vai falar lá para o povo de Israel que o meu povo está perecendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. E a igreja que impactou o mundo, como nós lemos, era uma igreja que estava firmada no ensino dos apóstolos. Era uma igreja que tinha conhecimento na palavra de Deus. E não na doutrina desses homens que nós vemos hoje, que se colocam como apóstolos. Pois hoje nós não temos mais novos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles chamados diretamente por Deus, que foram testemunhas oculares da revelação, da ressurreição de Cristo. Então, qualquer um que se denomina hoje como um apóstolo deve ser desconsiderado. Nós não cremos nos atuais apóstolos, nesses novos homens que se colocam como apóstolos, mas nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos, daqueles que foram chamados diretamente por Deus para pregar o evangelho a todos, para iniciar ali a igreja de Cristo, lá em Atos 2. Então, meus irmãos, Paulo também vai dizer lá em Gálatas 1:8, que mais ainda, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho daquele que temos pregado, que seja anátema. Ele vai repetir no verso 9, como já dissemos, e agora repito, se alguém prega a vocês um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja anátema, amaldiçoado, excomungado, seriam algumas traduções para o termo. Então, se alguém se coloca como apóstolo, se alguém prega um evangelho da prosperidade, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem cruz, um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem um Cristo ressurreto, se alguém tenta atualizar a Bíblia, que é a palavra de Deus e sempre foi e sempre será, que seja considerado anátema. Qualquer um que esteja por aí pregando o evangelho que não seja esse, que não seja da doutrina dos apóstolos, seja considerado anátema. Não dê ouvidos, corra desses tipos de ensino, mas para isso você precisa estar firmado na doutrina dos apóstolos. Você precisa conhecer bem a palavra de Deus para que você não caia em qualquer tipo de doutrina por aí. Mas muitos hoje querem o quê? Querem uma igreja de acordo com as suas vontades. Uma igreja sem o ensino dos apóstolos. Paulo vai falar lá a Timóteo, no capítulo 2, versículos 4 e 3, que diz que haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão-se-ão de mestre, segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a
fábulas. E aí eu te pergunto nesta manhã, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, em qual doutrina você tem perseverado? Na dos apóstolos ou na doutrina desses falsos mestres? Qual doutrina você tem crido? Em qual doutrina você tem perseverado? Essa é a primeira característica de uma igreja que impactou o mundo e de uma igreja que quer impactar e que impacta o mundo. É que ela é uma igreja que está firmada no ensino dos apóstolos. A segunda característica dessa igreja é que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. O termo comunhão, koinonia, indica um compartilhamento generoso, em que o crente dava aos outros o que ele mesmo havia recebido, quer bênçãos espirituais, quer bênçãos materiais. Ou seja, a comunhão não significa apenas estar juntos, mas quer dizer também ter algo em comum. Aqueles que recebem a Jesus Cristo tornam-se parceiros com Ele e com todos os outros crentes, fazem parte de uma comunhão. E essa comunhão ela é permanente, porque a nossa vida eterna compartilhada é para sempre. Para um cristão, deixar de participar de uma vida de uma igreja local é indesculpável. Na verdade, aqueles que optam por se isolar estão desobedecendo ao comando direto das Escrituras e estão errados. O autor de Hebreus vai dizer que devemos considerar uns aos outros, nos estimularmos em amor e nas boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o que falar então dos desigrejados? Pessoas que falam que conseguem ser igreja sozinhos. Pessoas que assistem cultos na internet, que escolhem os pregadores, que escolhem o que querem escutar, mas não estão dispostos a serem pastoreados, a serem disciplinados, a serem repreendidos de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho escutado de muitas pessoas por aí que eles conseguem congregar sozinho, que eles conseguem ser a igreja de Cristo sozinho. É uma grande mentira. Nunca houve nenhum encorajamento na Bíblia para que você congregue sozinho. O culto online, meus irmãos, ele é uma alternativa. E ele tem sido muito útil nesse tempo de pandemia. Graças a Deus pela tecnologia. Porque nesse período de lockdown, de várias medidas governamentais, nós conseguimos, como igreja, ainda estar reunidos através da tecnologia no culto online. Mas ele não deve ser um hábito. Quando tudo isso passar, é sua obrigação como igreja estar aqui reunida para congregar. Não é sua obrigação estar na internet assistindo o culto. Claro que por algum motivo, se você não puder comparecer, você tem essa ferramenta. Mas é seu dever de como cristão estar juntos presencialmente. Volto a repetir, o culto online ele é uma alternativa, mas ele não deve ser uma escolha, ele não deve ser um hábito. E ainda aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção para aqueles cristãos que dizem fazer parte da igreja local e que fazem da igreja local muitas vezes um teatro, um cinema, um shopping. Pessoas que vêm à igreja sem compromisso, assistem seu culto e de repente a pessoa desaparece ao final do culto. Não, nós precisamos ter compromisso, nós precisamos ter contato com nossos irmãos, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos se envolver com a igreja local. Cada uma aqui tem pelo menos um dom, você é útil para alguma coisa, você serve para fazer alguma coisa. Aqui na PIB nós temos diversas atividades. Procure o pastor Wagner, procure o pastor Neto e veja quantas atividades e quantas coisas você pode estar sendo envolvido na obra de Deus. A igreja não é um local para você vir, sentar, assistir o seu culto e ir embora e nem olhar muitas vezes na cara do teu irmão. Não, isso foge do princípio do que é a comunhão. Precisamos estar juntos, precisamos estar como igreja, cada vez mais orando. Eu preciso me importar com a vida do meu irmão. A minha vida não interessa só a mim, mas eu devo satisfação aos meus irmãos, eu devo levar meus problemas aos meus irmãos, eu devo contar minhas bênçãos aos meus irmãos. Isso tudo é comunhão, não é apenas se reunir num local e dizer que está praticando a comunhão. Você não pode, de maneira alguma, fazer da igreja um shopping center, fazer da igreja um teatro e ir ali só para curtir
aquele momento. É seu dever como cristão participar da igreja local. Irmãos, eu quero falar ainda com vocês a respeito do partir do pão que aparece aqui nesse texto. Provavelmente aqui é uma referência às refeições regulares, ligada à comunhão. Mas no final de cada refeição, é bem provável que fizesse ali uma pausa para se lembrar da ceia do Senhor. E ali eles celebravam, então, a ceia. E para ele, como para nós que fomos batizados, a ceia do Senhor ela não é opcional, é uma ordenança deixada por Deus para que nós venhamos estar fazendo em memória dele. Eles faziam isso, eles lembravam de Cristo e faziam aquilo em memória dele. Não é uma opção, mas é uma ordem deixada por Deus. Claro que cada um se examinando para que possa participar da ceia do Senhor. Essa foi a segunda característica. E a terceira característica da igreja que impactou o mundo é que ela perseverava nas orações. E a oração aqui vista não é somente de crentes individuais, mas da igreja corporativamente. A oração tem um papel decisivo na história da igreja, conforme relata o livro de Atos. Em Atos 1:14, todos permaneciam unânimes em oração. Os cristãos oravam pedindo orientação para tomar decisões e coragem para testemunhar a Cristo. Na verdade, a oração fazia parte integrante do ministério diário, da vida diária daqueles irmãos. Estevão orou quando estava sendo apedrejado. Pedro e João oraram pelos samaritanos. Saulo de Tarso orou depois da sua conversão. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como ser salvo. Pedro estava no terraço orando quando Deus lhe disse como responder às orações de Cornélio. Os cristãos da casa de João Marcos oravam por Pedro, que estava preso, e o Senhor o livrou tanto da prisão quanto da morte. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Barnabé e Paulo. Foi numa reunião de oração lá em Filipos que Deus tocou o coração de Lídia. Em Filipos também Paulo e Silas oraram e Deus abriu as portas da prisão. Paulo orou por seus amigos antes de partir de viagem. Orou no meio de uma tempestade pedindo a bênção de Deus. E depois de uma tempestade, orou para que Deus curasse um homem enfermo. Em quase todos os capítulos de Atos, encontramos alguma referência à oração. E este livro deixa muito claro para a gente que algo sempre acontece quando o povo de Deus ora. Essa é certamente uma boa lição para a igreja de hoje. A igreja primitiva ela se reunia para orar. Fazemos isso aqui na PIB, quando convocamos os irmãos a participarem, por exemplo, da jornada de oração, quando nos reunimos no culto de oração, quando o pastor Neto comentou que estamos há um ano participando de uma alvorada de oração, e antes também sempre tivemos reuniões de oração. A igreja que persevera na doutrina dos apóstolos é uma igreja que está firmada na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que tem comunhão, mas é uma igreja que ora também a Deus por tudo, como nós percebemos aqui no livro de Atos. Em todos os momentos ali eles estavam orando, eles estavam pedindo a Deus direcionamento. Eles tinham ali um relógio de oração. Eles praticavam a oração diariamente. Essa é uma grande característica de uma igreja que quer impactar o mundo. E agora nós prosseguimos e vamos falar mais de alguns aspectos do caráter da primeira comunhão. O verso 43 vai falar que em cada alma havia temor. E a comunidade cristã primitiva despertou no povo um sentimento de reverência, que era reforçado ali também pelos muitos milagres que aconteciam. Em Atos 5, lá do versículo 5 a 11, vemos o temor do povo a observar ali a morte de Ananias e Safira, quando eles tentaram ao Espírito. A vida desta igreja, a comunhão dela era tão genuína e poderosa, que todos dentro dessa igreja continuavam a sentir um sentimento de temor. E o temor vai nos provocar coisas boas, vai nos levar a uma vida mais santa,
uma vida mais correta diante de Deus. O temor, ele não afasta o cristão de Deus. Ele aproxima cada vez mais o cristão de Deus. E parece uma palavra difícil no dia de hoje. Eu tenho visto inúmeras pessoas que não têm temor mais pela palavra de Deus, que não têm mais reverência pelas coisas de Deus. Irmãos, muitas vezes, que não querem aceitar nem a disciplina e acham que... E muitos ficam magoados e muitos acabam saindo da igreja. Mas a disciplina é bíblica, a disciplina é para correção, a disciplina é com amor. Eu não conheço um irmão que tenha sido disciplinado, que depois a vida dele não foi melhorado. O verdadeiro cristão está disposto a ser disciplinado pela igreja local, pelo pastor, pela liderança, para que ele melhore o seu relacionamento com Deus. A morte de Ananias e Safira provocou um temor positivo naquele povo. Não um temor de medo. Está certo que ali eles se preocupavam, e eles sabiam que não poderiam participar do culto de qualquer maneira. Eles criaram ali um temor. Eles sabiam ali que eles não poderiam ser hipócritas, eles não poderiam ser uma coisa na igreja e uma outra coisa fora da igreja. Mas o temor ali, acima de tudo, fez com que eles buscassem mais e mais a Deus. Esse temor, essa reverência a Deus que devemos ter, ela tem que provocar isso em nossa vida, porque Deus é poderoso, porque Ele é santo, e ao mesmo tempo esse temor leva cada vez mais a igreja a buscar a santidade. E uma das razões para o temor da primeira comunhão foi inspirado, como nós lemos no próprio verso 43, a muitos prodígios e sinais realizados pelos apóstolos. E alguns desses milagres são mostrados ali nos capítulos seguintes. E como observamos na discussão de Atos 2:22, no capítulo 5, prodígios e sinais foram projetados para a atenção e apontar para uma verdade espiritual. A resposta para a cura do paralítico em Lídia, lá de Pedro, mostra o propósito claramente. O povo daquela região, depois de testemunhar a cura, virou-se para o Senhor, e os quais ali se converteram. A ressurreição de Dorcas suscitou na mesma resposta em Jopé, pois muitos ali creram. Nosso Senhor fez seus milagres pelo mesmo motivo, que é para glorificar a Ele. E a capacidade ali de realizar milagres não foi dada a todos, mas ali limitou-se aos apóstolos e seus associados próximos. Atualmente, Deus realiza e faz milagres em respostas à oração do seu povo. Nós acreditamos que Deus usa quem Ele quer, e Ele faz milagre da maneira como Ele quer, mas nós não cremos que foram dados dons específicos para alguns, para realizar milagres, para realizar cura, como muitos têm feito hoje. Nós vivemos dois extremos hoje, uns extremos de vários milagres por aí, e muitos deles falsos milagres, para enganar o povo, mas vivemos também um extremo daqueles que acreditam que cessaram-se os milagres. E tanto um quanto o outro é perigoso, porque Deus ainda continua realizando milagres. Nós temos visto e testemunhado milagres, mas Ele usa quem Ele quer para realizar os seus milagres. Não é dado a esses dons como os apóstolos que se colocam como apóstolos hoje dizem ter, que eles têm um dom de milagre, que eles têm cura. E ainda muitos têm procurado igrejas por aí para buscar a cura. Você pode ser curado aqui na PIB de São Caetano, você pode ser curado aí na sua igreja local. Você não precisa sair daqui para ir para certas igrejas que oferecem a vocês milagres. Não! Deus cura da maneira que Ele quer, onde Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Aonde você está, clame a Deus, ore a Deus pelo milagre. Nós oramos, nós pedimos aqui diariamente pelo fim da pandemia, mas nós sabemos que será feita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Ele quiser cessar toda essa pandemia, Ele vai cessar. Se Ele não quiser, Ele vai continuar por muito tempo, por algum tempo, não sabemos por quanto, segundo o propósito da sua vontade. Mas nós cremos em um Deus que realiza milagres. E o maior milagre de todos é o milagre da salvação. E nós temos percebido diariamente pessoas que são salvas. Cada uma aqui conhece.
Ou você mesmo se conhece, quem era você, quem era eu antes da conversão. De repente nós vemos Deus transformando a nossa vida, de acordo com a sua graça, de acordo com a sua misericórdia. Não há milagre maior, meu irmão, do que o milagre da salvação. Glorifique e agradeça a Deus por isso, porque você é salvo, porque um dia Deus te salvou, porque um dia Deus te chamou, pela graça dele. E essa igreja ainda lá de Atos, ela presenciou o quê? A conversão de Saulo de Tarso, que era um perseguidor da igreja, que tinha sangue em suas mãos, que tinha ódio pelos cristãos, mas que Deus o derruba e o converte. E ele passa a ser o maior apóstolo do cristianismo. É isso que temos observado durante anos. Deus chamando pecadores ao arrependimento, salvando-os da condenação eterna. Não há maior milagre do que esse, o milagre da salvação, o milagre da vida eterna. Por certo, quando esses irmãos, ali no verso de número 46, ainda voltando um pouco, eles se reuniam para compartilhar o pão, e os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa frase aqui, esse versículo, não quer dizer que os cristãos primitivos viviam em comunidade ou associação, ou retribuíam ali tudo em igualdade, mas que eles mantinham suas posses, não estavam presos a elas, e quando alguém precisava, eles estavam dispostos a ajudar, a dividir à medida que surgiam ali as necessidades. Tanto que é evidente no verso 46 que os indivíduos ainda possuíam casas. O que realmente aconteceu foi que os bens pessoais foram vendidos à medida que alguém tinha necessidade. Por certo, ali não se tratava de uma forma de comunismo, como alguns tentam colocar no texto. Vários pastores e teólogos tentam associar esse texto, essa passagem, a um comunismo. Mas ali não tem nada a ver, pois foi uma ação inteiramente voluntária, temporária e motivada pelo amor. Não tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver a uma ideologia, a um sistema político. Aqui nós vemos o amor daqueles primeiros cristãos em retribuir à medida que cada um tinha necessidade. Não é um sistema, não é ideologia, como eu volto a repetir, como muitos tentam colocar no texto. Mas não é esse o sentido, nem aqui no português, nem no original. E, por certo, nós fazemos isso quando contribuímos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, pois são através dele que nós ajudamos os mais necessitados, os diversos missionários que necessitam das nossas contribuições, para continuar firmes na pregação do Evangelho. É através desses dízimos, dessas ofertas, através da sua contribuição que você tem ajudado muitos irmãos. E eu te chamo a atenção aqui mais uma vez. Só é possível você ajudar o seu irmão se você vive em comunhão com a igreja. Porque você vai saber a necessidade do seu irmão. Você não pode estar preso aos seus bens, mas a gente tem que estar prontos para ajudar os nossos irmãos da fé. Nós temos que estar prontos para servir, de acordo com a necessidade de cada um. Você tem contribuído com o Senhor, com a obra dele? Você tem procurado saber qual é a necessidade do seu irmão? Ou o seu dinheiro, os seus bens são simplesmente para o seu prazer? Como é que você tem vivido? Você tem tido essa preocupação com o seu irmão? Se você não tem, eu te chamo a atenção para que você tenha essa preocupação com o seu irmão. Outra grande característica dessa igreja era o compromisso em congregar. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles iam ao templo para louvar a Deus, observar ali as horas de oração. Os judeus eles tinham 3 momentos diários de oração. Então dá para perceber ali que eles tinham o quê? Um relógio de oração. Quando nós fazemos uma alvorada de oração, nós colocamos ali um relógio, um momento para orar a Deus. E esses irmãos, mesmo no templo, também eram irmãos que partiam pão de casa em casa, se reuniam com alegria, nas refeições, todos eles de coração aberto. Eles tinham prazer de estar na casa de Deus. Meus irmãos, vir à igreja não pode ser um peso, não pode ser apenas uma agenda. Tem que ser uma alegria,
tem que ser um deleite. Quantos reclamam do culto, seja do horário, seja do louvor, seja da pregação, vivem reclamando. Muitos, quando vêm à igreja, vêm para reclamar da roupa do irmão, para falar da vida do próximo, sai depois do culto. Eu encontro irmãos que saem depois do culto reclamando de alguma coisa. Nós temos que sair do culto alegres, felizes, falando de Deus, falando da pregação, falando do que foi cantado, com alegria. A igreja local é lugar para comunhão, para buscarmos a Deus, para buscarmos uma palavra de conforto, para nos reunirmos em oração. Essa é a igreja local. Vir à igreja local, vir ao culto tem que ser prazeroso, tem que nos trazer alegria. Não dá para vir o culto de maneira com a cara fechada, com uma cara feia. E quantos por aí também querem escolher horário de cultos para participar? Escolhe um culto só, que é para ter todo outro momento livre de diversão. Eu não estou falando aqui desse contexto de pandemia, na qual nós estamos seguindo as recomendações do governo, as recomendações sanitárias. Mas vamos dizer que tudo isso acabe, e vai acabar um dia. Você tem que estar pronto para vir à igreja, seja de manhã, seja à tarde, seja na escola bíblica, seja nas programações. Você tem que entregar o seu melhor para Deus, não entregar o resto, muitas vezes como muitos fazem. Então, se preocupe com isso, se preocupe em estar presente à casa de Deus com alegria. Para impactar o mundo, nós devemos fazer tudo isso, nós devemos estar presente na casa de Deus. E outra marca daquela igreja era o louvor, pois era contagiante. Muitas igrejas por aí, meus irmãos, parece um funeral, não tem alegria, a maioria do povo vive com cara feia. O culto, ele precisa ser vivo, ele precisa ser alegre, precisa ser um momento de completa adoração. Uma igreja que impacta o mundo é uma igreja que cultua com alegria, de coração aberto, disposto a ouvir a palavra de Deus. E lá eles estavam na igreja num tempo de perseguição. Não era um momento tão fácil. E a nossa alegria não pode decorrer de um sentimento, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, do que você tem financeiramente. A nossa alegria não pode depender do que nós temos, mas ela deve ser firmada em Cristo. Nós devemos estar contentes em Cristo. E essa igreja que impactou o mundo, ela contava com a simpatia de todos. Os de fora ficavam maravilhados com o amor que aqueles irmãos tinham um pelo outro. O povo que via aquela igreja, via que eles eram uma igreja santa, mas não farisaica. Uma igreja que impacta o mundo, tem os melhores pais, tem os melhores profissionais, tem os melhores empregados, tem os melhores chefes, tem as melhores mães, tem os melhores filhos, tem os melhores alunos. Uma igreja que impacta o mundo, ela reflete na sociedade. O povo fora da igreja tem que olhar para mim, tem que olhar para você e ver em quê? Em nós. Ver que nós somos um cristão, que nós somos diferentes, que nós somos um bom marido, que nós somos um bom trabalhador. Tem que ver a diferença, porque só assim essa igreja lá fora vai ter a simpatia daqueles irmãos. Vai ter a simpatia daqueles de fora. E isso abre portas para a pregação do Evangelho. E isso ajudou muito a igreja primitiva a crescer. Porque o evangelismo ali foi um aspecto eficaz na vida daqueles irmãos. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Lembrando aqui a nós que Ele é soberano na salvação. Mas o verdadeiro evangelismo flui através da vida de uma igreja saudável. Hoje nós temos dois extremos. Muitas igrejas idolatram números e só pensam em crescer, mudam suas mensagens, suas programações para atrair mais e mais pessoas e acabam ali gerando falsas conversões, pois não pregam arrependimento, não pregam a mudança de vida, não pregam o que as pessoas devem ouvir, mas pregam o que elas querem ouvir e geram ali falsas conversões. Mas existem muitas igrejas por aí que pararam de evangelizar, que pararam de buscar almas para o Senhor, e muitas ainda esperam que os eleitos vão até a sua porta. Não se preocupam em evangelizar,
Mas quando eles fazem isso, eles estão errados, porque eles não estão cumprindo o idem de Jesus de pregar o evangelho a todos. As pessoas se converterão através da pregação do evangelho. Os eleitos serão salvos através da pregação do evangelho. É nosso dever, é dever de todos da igreja a pregar o evangelho, a dar bom testemunho, a falar de Cristo na rua, a falar de Cristo no seu trabalho, a falar de Cristo na sua escola, na sua faculdade, para os seus vizinhos. Você deve ter atos de cristão e você deve falar de Cristo e pregar o evangelho a todos. O evangelho não pode ser só pregado no púlpito, mas em todo lugar que nós estivermos. Essa é uma igreja que impacta o mundo. E se você não tem feito isso, você pega o exemplo da igreja primitiva e comece a fazer. A partir de hoje, chegue nos seus vizinhos, fale de Cristo, dê bom exemplo aos seus vizinhos, chegue no seu trabalho amanhã, fale de Cristo, pregue Cristo, mostre que você é um cristão, abra as portas para a pregação do Evangelho. É nossa responsabilidade de igreja pregar o Evangelho. A igreja de Cristo, ela tem que ter qualidade, mas ela também tem que crescer em quantidade. E nós vemos o exemplo aqui na igreja de Atos. E nós fazemos isso quando nós abrimos aqui congregações, quando nós enviamos missionários para outros estados, para outros países. Nós estamos expandindo e nós estamos crescendo em números também. Quando nós preparamos um missionário, o enviamos para o seminário, e ele ali é enviado depois para pregar, para ir para outro país, como nós temos o exemplo do casal aqui, como nós temos o exemplo de irmãos em Miracatu e em outros lugares. É a igreja, é a PIB de São Caetano, é a igreja local crescendo também em outros lugares, crescendo em números. Quando nós assumimos uma nova congregação, e essa congregação ali vai provavelmente atrair novas pessoas num outro bairro mais movimentado, é a igreja crescendo. É a igreja que cresce em quantidade, mas também é uma igreja que cresce em qualidade. As duas coisas devem andar juntas. Você não deve ter um crescimento de qualidade sem quantidade. Mas também você não deve ficar preso com aquela desculpa de que a minha igreja tem qualidade, mas não cresce. Porque alguma coisa deve estar errada, porque você não tem pregado o evangelho, porque a sua igreja não tem feito o que é para se fazer. Só para vocês terem ideia, lá em Atos 1,15, a igreja tinha 120 membros. Em Atos 2,41 são acrescentados mais 3.000. Em Atos 4,4, a igreja passa para 5.000 membros. Em Atos 5,14, Lucas já não contava mais os números, já se falava em multidão. Em Atos 6,17, o número dos discípulos não é acrescentado, é multiplicado. Em Atos 9,31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Em Atos 16:5, igrejas são estabelecidas no mundo inteiro. Essa igreja, em poucas décadas, sai de Jerusalém e chega a Roma. Nós cremos que a igreja de Cristo deve crescer. Nós devemos orar, trabalhar e nos esforçarmos para o crescimento da igreja. É dever de cada membro, onde quer que esteja, proclamar o amor de Cristo. Então, a igreja que impacta o mundo, e a igreja que impacta, ou a igreja, se você quer fazer parte dessa igreja que impacta o mundo, você deve ser uma igreja que persevera no ensino dos apóstolos. Você deve ter conhecimento, estudar e meditar na palavra de Deus. Você deve ter comunhão com os seus irmãos, estar juntos, orando um pelos outros. Você tem que ter a alegria de estar na casa de Deus, de estar reunidos. Eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja assim reunida, mesmo num momento tão difícil. Eu fico muito feliz, e aqui eu quero abrir um parênteses, quando eu vejo, por exemplo, a irmã Elfrida vindo à igreja. Eu e a Fernanda sempre comentamos que é muito belo o exemplo dessa irmã para as nossas vidas. Porque nós vemos uma pessoa com todas as suas limitações, com uma certa idade, mas que tem o prazer de estar na casa de Deus. E todas as vezes que eu converso com ela, ela sabe disso, ela me fala que ela queria ter mais condições de estar vindo à casa de Deus. E quantos de nós temos condições, temos saúde, mas temos negligenciado estar em comunhão com os nossos irmãos?
Eu fico muito feliz com o exemplo dessa irmã e é algo que eu tenho tirado para a minha vida. E falo dela, mas falo de tantos outros irmãos que nós temos percebido que com suas limitações, seja de saúde, seja de idade, mas tem prazer de estar na casa de Deus. Essa é uma igreja que impacta o mundo. Se você está disposto a ajudar os seus irmãos, de contribuir com a igreja local, essa também é uma igreja que impacta o mundo. O desejo de congregar. E, meus irmãos, que você seja um exemplo de cristão. Que eu e você sejamos um exemplo de cristão para a sociedade. Que as pessoas lá fora olhem para cada membro da PIB de São Caetano, para cada um da Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Que olhe para mim, para você e veja o nosso exemplo. E que o nosso exemplo abra portas para nós pregarmos o Evangelho, para fazer com que essa igreja cresça em qualidade, mas também cresça em quantidade. Que sejamos cada vez mais parecidos com os primeiros cristãos, pois ao fazermos isso, faremos parte de uma igreja que impacta o mundo. Vamos orar? Senhor amado Deus, soberano, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor, para te engrandecer, para te adorar, para render graças somente a Ti, porque somente o Senhor é digno, Senhor. Nós te agradecemos porque em meio a tantas dificuldades, por esse cenário atual, nós estamos aqui reunidos em oração como igreja para te agradecer, para te pedir por socorro, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, cada vez mais pela PIB de São Caetano, por esta igreja, Senhor, que tem sido uma igreja missionária, que tem sido uma igreja que cresce em qualidade, mas também em quantidade, Senhor. É a igreja que tem se espalhado por todo o mundo, e isso faz parte da história desta igreja. Amém. Que venhamos cada vez mais ser uma igreja missionária, uma igreja que leve a pregação do Evangelho a todos que necessitam, Senhor. Amém. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo neste momento, Senhor. Dai ânimo a eles, Senhor. A obra é tua, Senhor, mas levanta cada um de nós para que nós estejamos dispostos a pregar o teu evangelho, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada irmão que aqui está. Te agradecemos pela vida daqueles que não têm muitas vezes condições, seja físicas, de saúde, mas têm o prazer de estar na sua casa. Têm o prazer de congregar, tem um prazer de viver em comunhão, Senhor. Que nós venhamos cada vez mais ser uma igreja firme no ensino Amém. Dos apóstolos, Senhor. Que nós venhamos cada vez mais perseverar nas orações, porque sem oração não há crescimento, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Que nós venhamos partir o nosso pão, que nós venhamos abrir os nossos corações para ajudar aqueles que necessitam, Senhor. Que nós venhamos nos alegrar cada vez mais, Senhor. Nos ajuda nesse momento difícil. Te agradecemos por tudo, porque é o Senhor que nos acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Obrigado por esta igreja, obrigado pela direção dessa igreja. Nos ajuda, Senhor. Humildemente estamos aqui pedindo a Tua ajuda para cada vez mais espalhar o Teu Evangelho. Obrigado por esta palavra, que ela venha estar em nossos corações. Que eu e os irmãos que aqui escutaram, ou aqui ou pela internet, que nós venhamos ser praticantes e não apenas ouvintes da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.